Boa noite, trilheiros. Domingão aí, galera relaxando em casa, mas vocês estão aqui querendo entender como o sistema funciona e essa é a minha energia que acaba sendo contagiada pela energia de vocês. Então estamos aqui para falar um pouquinho mais do mercado e vamos que vamos, né? Essa semana tem reunião do Copom, o Banco Central se reúne para definir as taxas de juros e isso vai ter um impacto gigantesco nas projeções futuras do que está por vir. Vamos entender, tá certo, que nós vivemos num sistema capitalista. Capital, grana. Para se ter grana, algumas pessoas trabalham, outras tomam emprestado, né? Quem está à frente do sistema, geralmente ele financia dívidas. A gente vê o exemplo da Ford aqui, que está saindo da Bahia agora. Ele tomou um financiamento para boa parte do investimento. Uma vez que esse financiamento se pagou e acabaram os privilégios, ele vai para outro espaço. Então o mundo, né, o Matrix, esse mundo econômico, ele tem algumas regras que a maioria não conhece, né? As pessoas estão tão focadas na venda de sua força de trabalho, que elas não entendem bem como o mercado ele funciona com a própria dinâmica dele, né? Um alô aí para o Wilson Pepeu, né? Boa noite também. Então, essa é a minha lógica hoje, a gente passar um pouquinho para vocês como é que esse mercado funciona. Eu hoje vou aproveitar e vou estar disponibilizando o primeiro dia gratuito. Amanhã começa o módulo verde, né? A antecipação de tendências de mercado. Então, quem estiver entrando em contato comigo hoje, eu ainda tenho algumas vagas, pelo 71991201041, 71 Salvador, 991201041. Eu vou estar disponibilizando, claro que determinando, a gente tem um número de vagas disponíveis, né? É o acesso para o primeiro dia, onde a gente vai estar abordando exatamente essa lógica do Matrix, de bancos centrais e por aí vai. Hoje eu vou dar uma introdução para vocês como é que a coisa funciona, tá certo? Um alô aí para o Eduardo também, grande abraço para todos vocês. Vamos ao que interessa. Hoje é domingão, como eu já falei, e eu não quero prender vocês aqui, nem eu também, né? Hoje estou querendo dar uma relaxada. Bom, começamos entendendo a lógica do jogo, ok? A lógica do jogo é Banco Central, ele tem que controlar a inflação. É um dos pilares do Banco Central. Então, nesse sistema que a gente vive, o Banco Central, muitas pessoas estão falando o seguinte: o Banco Central independente é um quarto poder. Não é isso não. O Banco Central independente, ele tem que tomar decisões para salvaguardar o poder do seu dinheiro. A maioria está colocando dinheiro na poupança e tem inflação que está comendo. Tá certo? Fala Francisco, um abraço aí para a galera de São Paulo. Não é? A inflação está sendo comida. Do dinheiro dessa galera que não entende como o sistema funciona e está aí na poupança, está perdendo poder de compra. Então o Banco Central tem como objetivo primordial, né, você tem o emprego, obviamente, e em primeira instância o seu poder de compra, que é a inflação. Aqui no Brasil nós temos um indicador básico para a inflação, que é o IPCA. Então, jogo do xadrez, né, o xadrez do Matrix que a gente joga, né? Você tem que entender que o Banco Central vai tomar decisões balizadas pela inflação futura. Olha lá, entenda como o jogo é jogado. Quando você estiver comprando um setor, né, tá lá investindo em ações, você tem que entender como é que a sua empresa ela lida com essa alta na inflação. Então tem gente que só vai pelo gráfico, o cara não olha nada, né? Aí tá dando compra, tá dando venda, gente. Os fundamentos indicam potencial forte e alta nas taxas de juros. Quando os juros sobem, isso não é bacana para o mercado de ações. Então, de um modo geral, o mercado de ação é afetado com isso. E é exatamente isso que eu quero chamar a atenção hoje. Pois bem, como o Banco Central, o Banco Central do Brasil, ele está olhando para a inflação, ele tem uma meta, que é o IPCA, que é balizada pelo IPCA. Então, olho vivo no IPCA. Ele não pode passar de 3,75% ao ano de inflação. Veja bem, o IPCA hoje está em 2%. O IPCA não, a Selic está em 2%. Então, quem está investindo atrelado à Selic está perdendo para a meta de inflação oficial do governo, que já está em 3,75%. Vamos lá dar esse exemplo. Então, o cara que não entende nada, ele está trabalhando para sustentar o sistema, né? Porque a inflação está subindo e
o dinheiro dele não está sendo remunerado. Pois bem, o Banco Central ele tem como objetivo controlar a inflação com a ferramenta que ele usa, taxa de juros. Reunião do Copom vai estar acontecendo essa semana agora, ok? E eu já estou adiantando para vocês que a média do mercado indica uma alta de 0,5%. Você vai passar de 2 para 2,5%. Né? Uma pesquisa feita por um Valor Econômico, que é um jornal técnico do mercado, não é fake news, não é o WhatsApp compartilhando notícias, é o Valor Econômico. Fez uma pesquisa com 86 instituições, 76 instituições acreditavam que subiria para a Selic, nessa reunião agora de quarta-feira, em 0,5%. Alguns acreditam, inclusive, que vai para 0,75%. Ora, se eu tô nos gráficos, os caras estão mandando eu comprar, eu tenho que ver aí, porque vai ter uma porrada boa nas taxas de juros. E eu não abordei ainda na nossa live a questão do mercado americano. Não abordei ainda, estou falando só da taxa de juros aqui. Ora, o que impacta a inflação, Ricardo, para eu ficar ligado nisso, né? Dólar. Dólar é um dos fatores que impactam na inflação. Dólar tem se valorizado, apreciado, e o real desvalorizado. E esse é um processo que tudo indica, né, com a política mais populista do Bolsonaro. Olha, o Lula agora está na cola dele, não dá para fazer só, né, plano de austeridade, não gastar o suficiente. A política conta. Ora, se a política conta, a gente vai ver mais gastos do governo. Se eu tenho mais gastos do governo sem uma correspondência à arrecadação do governo para equilibrar, a gente tem um risco inflacionário. Ok? Com o risco inflacionário, aqui no Brasil, quem está investindo, principalmente de fora, os grandes fundos de investimento, eles tendem a fugir desse risco inflacionário. Porque vou investir em um país emergente, com política conturbada, né? Com baixas taxas de juros, o Selic está baixíssima no momento atual, e com a inflação que está subindo. Então, tem sim um espaço para a inflação crescer mais aqui no Brasil. Então, nós devemos ter pelo menos 0,5% de alta na taxa Selic. O que mais preocupa, né? Nós temos, pelo lado externo, a China, que controlou bem a pandemia, né? Fez um lockdown sério, coisa que a gente não fez, né? Gripezinha, falavam, e aí a gente está vendo aí o que é que o lockdown não sério, o preço que a gente está pagando por isso. A China fez um lockdown sério, volta a crescer forte e vai estar consumindo cada vez mais commodities. O que são commodities? Carro-chefe que o Brasil exporta. Carne, soja, minérios. O preço tende a subir. Então tem um fator adicional para a inflação subir no Brasil. Como é que o Banco Central deve reagir? Aumentando mais as taxas de juros. Então essa taxa de juros, na nossa visão, ela deve ser aumentada mais ainda. Isso é só o início de um retorno do aumento das taxas de juros. Então você que está investindo em ações, professor, como é que isso vai estar impactando as ações que eu estou comprando? Você tem que ver, tá certo? Se a empresa que você está investindo, ela lucra com a alta das commodities, que vai estar acontecendo, né? A gente tem fortemente aí o mercado chinês voltando. O mercado americano também, que é uma economia que puxa, a primeira economia é americana, a que puxa, mais importa, a China também é a segunda economia. Com a vacinação que está acontecendo lá rapidamente, ela deve retomar uma economia lá com mais força. Ou seja, nós vamos ter muita demanda para as nossas commodities e nós vamos sentir esse preço aqui. O que é que o Banco Central tende a fazer? Mais altas nas taxas de juros. Vamos lá, o papel que você está investindo agora, a empresa, ela está endividada, muito endividada, então essas taxas de juros subindo podem impactar o seu papel. Essa empresa, ela vamos lá, papel e celulose, que é um setor, né, que se beneficia com a alta do dólar, que nesse cenário, eu já expliquei no início da live para vocês, o dólar tende a se desvalorizar mais. Então é um papel que tende quando o dólar apresentar alta, esse papel tende a se valorizar. Então vocês têm que pensar melhor para ver como é que o papel que você está, a ação que você está comprando, ela está interagindo nesse ambiente. Aqui temos uma vacinação que está indo lentamente, o que causa
em muitas situações aí, uma queda na produtividade das empresas, né? Tantos empregados doentes, como é que eles vão estar produzindo tanto assim? E isso intensifica a alta da inflação. Temos também um governo que teve uma proposta com Paulo Guedes aí de privatizações, de controle de gastos, mas que a gente está cada vez mais vendo que se aproxima 2022 com a inflação, ou com as eleições, tudo agora estou falando de inflação, né? Se aproximam as eleições presidenciais e o governo está cada vez com a cara mais focado nas eleições, no populismo, no aumento dos gastos, mesmo com a PEC emergencial, que a lógica era dar um controle para os gastos brasileiros, aprovada quinta-feira agora, né? Vários ajustes ali, salvaguardando os interesses de alguns grupos. E a gente tem uma lógica aí de que essa inflação ela tende a subir com essa nova esse surgimento do Lula, dando uma pressão maior na disputa para as eleições presidenciais de 2020. Um abraço para o Júlio aí, Marfrig, né? Olha aí, Marfrig, setor de alimentos, uma empresa que ele se beneficia, né? Tem que olhar direitinho os dados da Marfrig, eu não tenho acompanhado, mas se é uma empresa que ela lucra com a alta dos alimentos, com certeza aí ela vai estar na vanguarda também de algumas oportunidades. Então é importante, gente, que vocês tenham essa visão do que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas baseadas apenas em análise gráfica. Nós usamos como ferramenta adicional análise gráfica, né? As pessoas não entendem o que está acontecendo. Ora, nesse cenário interno todo conturbado, o que é que nós temos também? O risco para países emergentes tem aumentado. No início do ano, na minha última live eu falei sobre isso, eu volto a falar. No início do ano, muita gente falando que esse era o ano dos emergentes. Como ser o ano dos emergentes? Se eu tenho uma economia que se acelera lá fora, se eu tenho expectativas de alta de inflação lá fora também, né? E eles vão também aumentar os juros deles. Se eles aumentam os juros nos Estados Unidos e nos principais mercados, e eu sou um país emergente como o Brasil e preciso captar recursos para cobrir esse buraco, vai ficar mais difícil eles aumentando as taxas de juros lá. Então, olho também na inflação dos Estados Unidos, não só na inflação aqui. Então, vocês percebam que nós temos um 2021 aí, onde toda a expectativa é sim de aumento de inflação e consequente aumento das taxas de juros. Então, para vocês que esperam que o Ibovespa continue crescendo, né, à torta e à direita, eu vejo com ressalvas. Porque a teoria econômica diz claro, né? Se você aumenta as taxas de juros, que é o que está acontecendo agora com a Selic, você tem um impacto negativo para o mercado de ações. Claro que vão existir oportunidades, como eu falei aqui, o próprio Júlio aí falou da Marfrig, né? Algumas empresas elas se beneficiam, elas conseguem se precaver dessa inflação e até lucrar, mas outras não, outras sofrem mais nesse ambiente. Então, basicamente, o que é importante vocês entenderem é que o Banco Central ele exerce um papel muito importante na economia e ele projeta tendências. E o que vemos agora é sim um aumento das taxas de inflação a partir dessa reunião agora do Copom. Bom, essa live basicamente era para chamar atenção para isso, né? Essa alta das taxas de juros, explicar que a expectativa de desvalorização do real ela segue, né? Você tem a tentativa do Banco Central levando as taxas de juros aqui de atrair capital para o Brasil, mas a nossa inflação ainda está num patamar muito elevado, né? Os últimos 12 meses de inflação aqui no Brasil, pelo IPCA, nós tivemos já 5,2% de alta, ou seja, já passa da meta de 3,75% estabelecido pelo Banco Central, a gente já está acima da meta, e a questão da taxa de juros vai ficar cada vez mais premente e recorrente na cabeça das pessoas que estão no mercado agora. Olho vivo, essa semana promete. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Um abraço aí para a galera que tem acompanhado a gente. Quem tiver interesse aí, entre em contato comigo pelo 71991201041 e eu vou estar disponibilizando acesso ao primeiro dia do módulo verde, né, antecipação de tendências. Começa amanhã,
onde a gente vai estar explicando e aprofundando tudo sobre Banco Central, sobre Boletim Focus, sobre todas essas tendências que impactam não só o mercado de renda variável, como também, principalmente, o mercado de tesouro direto, renda fixa. Então é isso, galera. Uma boa noite para vocês. Tá certo? Um abraço aí para a Graziella também, que chegou aí, tá fazendo o programa completo com a gente. Boa noite, Grazi. E você chegou um pouco atrasado, viu? Hoje a live foi curta, mas um abraço também para Roger. Mas eu tenho certeza aí que depois vocês assistem essa live, vai ficar gravada. Então, basicamente é isso, gente, a importância da taxa de juros na execução de uma política monetária pelo Banco Central e que a inflação está ganhando força e está impactando as perspectivas de mercado. Beleza? Então era isso. Grande abraço, a galera continua chegando. A live foi curtinha hoje, viu? É domingão, né, gente? Beleza? Pra galera que gostou, aperta no aviãozinho aí, compartilha. Eu vou estar fazendo um vídeo em breve, vou estar colocando lá no nosso canal do YouTube também. Procura lá no YouTube, Ricardo Câncio Santos. Vai ser um vídeo onde a gente vai estar aprofundando isso. E vamos que vamos, tá certo? Oportunidades continuam existindo, olho na bolha, estamos vivendo uma bolha e aumento das taxas de juros nunca são bem-vindos numa situação como essa. Grande abraço para o Milton também, chegou, ouviu? Roger, show de bola, vamos deixar assim essa live gravada, foi uma live curtinha, só quis chamar a atenção para alguns tópicos aí desse aumento das taxas de juros, o impacto da inflação e tudo mais que está acontecendo. Olho vivo na PEC emergencial, nos desdobramentos aí, na questão política das incertezas. 2021 promete em termos de oscilação. Beleza? Se cuidem. Abraço e vamos que vamos. Obrigado aí pela atenção.